Muito bem, mais uma vez estamos juntos no nosso módulo de Teologia Sistemática. Dessa vez, um tema ligado à Cristologia, dando continuidade aos nossos estudos. Meu nome é Cláudio Ribeiro, vocês já sabem, e desejo que tenhamos uma boa aula. Vamos olhar com mais atenção os objetivos da aula de hoje. Avaliar a Cristologia, suas raízes, premissas fundamentais, ênfases e mudanças no contexto global da história da Igreja e as suas características brasileiras contemporâneas. Muito bem, para refletirmos sobre Cristologia, eu gostaria de retomar alguns pontos que vocês já conhecem, mas que são pontos fundamentais para os conteúdos que vamos ver hoje. Em geral, nós falamos de metodologia cristológica, ou seja, qual é o caminho. Método vem do grego, rodós, que é método, caminho. Qual é o caminho mais adequado para que nós possamos conhecer a Cristo? Ou, em outras palavras, entrar nesse mistério cristológico, participar deste mistério da integração do divino com o humano. E a teologia contemporânea tem indicado um caminho que tem como base uma espiritualidade ativa nesse mundo, uma valorização da dimensão humana, uma valorização da história. Por isso nós temos chamado este caminho de baixo ascendente, ou seja, partir da realidade de Jesus, Jesus de Nazaré, este homem que mobilizou tantas vidas, tantos o seguiram com fé, valorizando a sua vida, a sua condição histórica, este homem judeu que nasceu na Palestina no primeiro século. E aí nós temos como ponto de partida deste caminho, deste método cristológico, cujo nome os estudiosos têm denominado Cristologia baixa ascendente. Claro que aqui há uma figura, né, uma imagem de ascendência, de subir, não é? Considerando esta imagem de que o divino está aqui em cima e o humano está aqui embaixo. Claro que nós sabemos que Deus está em todas as partes, está no meio de nós, não podemos fazer assim essa distinção rígida, não é? Mas é uma maneira de falar, não é? De que aqui estamos na dimensão humana, portanto falamos do Jesus histórico, como vimos anteriormente, Jesus de Nazaré, na sua condição histórica, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e a ascendência se dá, essa subida à dimensão divina, num primeiro passo, num primeiro momento, a partir do reconhecimento da messianidade de Jesus. Ou seja, não é um homem qualquer, foi alguém que foi reconhecido em Israel, não por todo Israel, mas por uma parcela que fez o seguimento de Jesus, que o seguiu como Cristo, não é? É Jesus o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. E este passo, então, nos dá uma certa subida, uma certa ascendência. Não estamos falando de um ser histórico qualquer, mas alguém que foi reconhecido no passado pela comunidade de Israel e os seguidores que formaram as primeiras comunidades cristãs, junto com outros povos, não somente o de Israel, para esse reconhecimento de Jesus como Cristo. Agora, nós sempre enfatizamos que isso não é suficiente para compreendermos o mistério cristológico.
essa participação nossa no mistério de Jesus, o Cristo, nessa integração do divino com o humano. Há um segundo passo, e esse sim é decisivo, porque é um passo de fé. É crermos na dimensão divina de Jesus. Não é um dado pronto que chega até nós de maneira comprovável. Isso jamais poderemos comprovar. Se trata, portanto, de uma afirmação de fé, que nós percebemos em Jesus, o Cristo, uma ascendência ainda maior, o reconhecimento da dimensão divina em Jesus, a revelação de Deus em Jesus, e isso então passa a ser para nós um ponto fundamental, um ponto crucial. Assim se dá a fé cristã, assim se dá a fé cristológica. E quando nós afirmamos a dimensão divina de Jesus, significa que por trás temos uma opção existencial, uma decisão. A vida daquele que crê está agora em torno de Jesus, o Cristo. Ou seja, porque cremos que ele é divino, nós então entregamos total e radicalmente a nossa vida a ele. Assim se dá a fé cristã. Claro que vocês devem lembrar de que, ao longo da história da Igreja, outros caminhos, outros métodos cristológicos surgiram e até mesmo prevaleceram. Por exemplo, a ideia da metodologia alta descendente, né? Que desce, é a ideia da encarnação. Isso é um método válido na história da Igreja, mas nós reconhecemos que ele possui para nós, na atualidade, dentro da mentalidade moderna, muitas limitações. Isso pode criar falsas imagens, né? Uma figura mitológica de Jesus, como se ele caísse do céu, como se ele não tivesse sido gerado por uma barriga, né, de uma mulher, que não tivesse aprendido a andar, aprendido a falar, né, a crer. Então, como se fosse uma figura mitológica que cai assim do céu, como que já saísse andando. Então, embora seja válido esse caminho, nós temos que ter um certo cuidado, porque às vezes esse processo de descendência, né, de descender, de descer, o alto para o baixo, muitas vezes não se dá. E ficamos lá no alto, de uma maneira etérea, com uma imagem de Cristo que não seja humana. E a Igreja, nos seus dogmas, propaga que Jesus foi 100% humano. Né? Há outras limitações também, não é? desse método autodescendente, não é? Que nós podemos analisar, mas o mais importante é que aquilo que a cristologia hoje indica como o caminho mais adequado, que tem a ver com um certo tipo de aventura espiritual, de descoberta, você olhar para a dimensão humana, tanto de Jesus como a nossa própria dimensão humana, reconhecermos e valorizarmos essa perspectiva histórica, de humanidade, e a partir disso buscar a Deus, não é? Essa aventura espiritual. Não é um dado pronto, acabado, como nós falamos. Esse caminho, essa metodologia baixa ascendente, podem fazer o gesto aí, né? É bom que a gente memoriza, né? Baixo ascendente, né? Não é que ela esteja em completa oposição ao alto descendente, não é isso. É que essa visão, ela, nos períodos anteriores, respondia bem às inquietações humanas. Mas agora, depois do período moderno, do pensamento moderno, as pessoas se perguntam, não é? Pelo dado humano, pelo dado histórico. Por isso que a gente sempre parte com o pé no chão mais firme, não é? Da humanidade de Jesus. Então se gera uma espiritualidade mais saudável, né? Uma espiritualidade mais integral, que valoriza o humano e valoriza também o divino, porque faz esse caminho de busca do divino, ok? Então esse é o ponto nosso mais importante do curso, no tema da cristologia, nos temas da cristologia, e eu gostaria então que todos ficassem com um dos olhos ligados aos conteúdos que vamos apresentar e o outro olho bem ligado nesse caminho baixo ascendente, ok? Então vamos entrar no conteúdo de hoje. Por favor, olhem com muita atenção o nosso quadro.
A primeira coisa que vamos falar é sobre a identidade de Jesus. O primeiro aspecto dessa identidade é que ele, Jesus, estabeleceu relações concretas com os grupos político-religiosos de sua época. Vamos refletir um pouquinho agora sobre isso. Muito bem. Quando nós falamos em identidade, há tempos atrás eu tinha a minha carteira de identidade, não essa que eu tenho agora, eu tinha uma anterior que foi roubada e tive que fazer uma nova. Mas a minha anterior, eu acostumava mostrar para as pessoas assim e perguntava, quem é esse aqui? Pouquíssimas pessoas arriscavam a dizer que este era o Cláudio, eu mesmo, né? Porque era muito diferente. O tema da identidade é um tema difícil de ser tratado, porque nós primeiramente precisaríamos conhecer a nossa própria identidade, não é? Então as pessoas que às vezes têm problemas mentais assumem outras identidades. E quando falamos de identidade, não podemos pensar em algo fixo, porque a vida é dinâmica e na medida que vamos nos relacionando com outros grupos, com outras experiências, nós vamos construindo uma nova identidade, não é mesmo? Não é assim que ocorre com vocês também? Agora estão aí na teologia, já possuem uma nova identidade, né? Não é só a carteirinha do curso, né? Mas a mentalidade teológica é nova, os valores são novos. Enfim, toda a sua trajetória, ela se faz em movimento. Inclusive, alguém com muita sabedoria disse que o ideal seria não uma fotografia para revelar quem nós somos, mas um filme, porque o filme pega esse dinamismo da vida. Mas mesmo assim seria insuficiente, porque não poderíamos ter um filme completo da nossa vida, a não ser em pequenos períodos, em pequenos pedaços. Pois bem, nós, quando falamos de identidade de Jesus, nós estamos pressupondo essa ideia de que ele estabeleceu a sua identidade. Ele foi aprendendo no seu contexto de infância, de adolescência e já na fase adulta, madura, ele foi criando a sua identidade, foi formando a sua identidade. A partir de várias situações. Nós vamos ver algumas situações, não é isso? Poderíamos listar outras, mas hoje nós vamos ver algumas situações, algumas perspectivas da fé em Israel que foram importantes para a identidade de Jesus. Se nós conhecermos bem isso, não que Jesus tivesse uma carteira de identidade, né, com uma fotografia, não é isso, mas assim poderemos conhecê-lo melhor. Se nós conhecermos melhor a Jesus, o Cristo, nós teremos condições de conhecer melhor a Deus. Não é verdade? Porque, como nós vimos, Jesus, ele é o símbolo de Deus, né? Ele nos mostra a face de Deus. Deus se revelou em Jesus e nós abraçamos isso como comunidade cristã para nos aproximarmos de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar, vocês já viram no quadro, é a relação que Jesus teve com os outros grupos em Israel, que nós chamamos de político-religiosos. Olhem bem o quadro, por favor. Vocês observem aqui que há uma expressão dupla em relação aos grupos em Israel, né? Por que eu disse, então, político-religioso? Quero perguntar a vocês aí, que estão participando, quem me disser agora aí por que eu disse grupos político-religiosos, com um tracinho, juntando essas duas palavras, né? Não falei de grupos religiosos, simplesmente, nem falei de grupos políticos, simplesmente, mas político-religiosos. Quem souber aí pode falar, podem dizer, digam alto aí, isso, vamos dinamizar aí a aula aí entre vocês. Alguém acertou? Alguém está seguro? Muito bem. Daqui não dá para ouvir bem todos vocês falando, né? Mas
o conhecimento que vocês têm, sabem que naquela época, na época de Jesus, essa distinção que hoje nós fazemos entre a dimensão política e a dimensão religiosa, naquela época não era assim, não é? Em Israel, a representação política de Israel era a representação religiosa. Não havia uma separação, uma distinção das visões políticas e das visões religiosas. Era tudo uma realidade única. Da forma como se cria em Deus, em Yahvé, era a forma que se praticava e se organizava a vida social e a vida política. Vocês já sabiam disso, né? Então, quando se fala dos fariseus, isso é um grupo político ou é um grupo religioso? Podemos afirmar com toda segurança, é um grupo político-religioso, não é? Há um livrinho muito bacana que diz Jesus e os grupos político-religiosos de sua época, de Morin, se escreve Morin, vocês encontram nas livrarias. É um bom livro que explica. Nós conhecemos os fariseus porque há muitas referências no Novo Testamento sobre os fariseus, especialmente nos evangelhos. Mas há outros grupos também, e nós vamos ver aqui rapidamente. Que outros grupos vocês conhecem da época de Jesus? Que nós poderíamos dizer assim que possuíam uma expressão tanto política como religiosa, não é? Que tinham o poder ou disputavam o poder e que estavam ali, digamos assim, procurando descobrir qual é a vontade de Deus, qual é o caminho mais correto para exercer a vontade de Deus. Podem falar. Fariseus, já disse, não é? Os zelotes, eles são bastante conhecidos, né? Pela contraposição que faziam ao poder romano, ao Império Romano, inclusive assim com uma certa força, uma certa contundência, não é? Na luta política, não é? Os essênios, quem já ouviu falar dos essênios? Levante a mão aí, por favor. Isso, você já ouviu, né? Muito bem. Os essênios, eles representavam quem? Um grupo com uma espiritualidade muito viva, uma espiritualidade assim que buscava sempre as raízes da fé em Israel, buscando não se contaminar com a realidade mais pecaminosa, especialmente em cidades grandes como Jerusalém. Eles se afastavam, buscavam viver uma vivência de comunidades. Assim, hoje, falaríamos numa linguagem de hoje, comunidades rurais, né? Ou seja, mais afastadas dos centros. E os essênios, eles tinham essa busca, né? Na linha do resto de Israel, de dizer assim, toda a realidade de Israel está contaminada pelo pecado. Não há mais salvação. Daí os ais, né, que nós encontramos nos evangelhos, ai de Jerusalém, ai de Jerusalém. Isso é típico da espiritualidade essênica, aquele distanciamento, não é? Da realidade social, mas com uma busca muito grande de um tipo de experiência comunitária, um tipo de experiência religiosa que pudesse buscar os fundamentos, as raízes de uma fé mais pura, mais genuína. Há um outro grupo que nós vamos fazer referência aqui, que ele não aparece muitas vezes no Novo Testamento, não aparece tanto, mas tinha um poder enorme, tinha muita força política. Lá no Sinédrio compunham a maioria das cadeiras do Sinédrio, né? Que seria ali o centro político religioso de Israel, não é? Eram proprietários de terras, então boa parte das terras de Israel estavam na mão deste grupo, esse quarto grupo, né, que eu vou falar. E eles não apareciam muito, mas eles sempre colocavam outros, né, para questionar Jesus. Havia um embate muito grande desse quarto grupo com Jesus. Já adivinharam? Já mataram aí a charada? Muito bem. Quem são esses? Nós já falamos dos fariseus. Os fariseus, vocês sabem, tinham um apego muito forte, um zelo muito forte pela lei. Eram pessoas muito religiosas, eram pessoas muito dedicadas à causa de Israel, à vida da nação, a uma busca de um caminho que pudesse realmente
trazer de volta a Israel um tipo de paz, um tipo de autonomia. Quer dizer, eles realmente tinham um desejo profundo de, na medida que as pessoas pudessem cumprir a lei, a vontade de Deus seria realizada. Esse seria um pouco o centro, o coração da espiritualidade dos fariseus, o cumprimento da lei. Inclusive esperavam o Messias que pudesse ser um legislador, uma autoridade moral capaz de não só cumprir a lei, mas ensinar a partir do próprio testemunho as pessoas a cumprirem a lei também. Fariseus são esses. Essênios, já falamos. Zelotes, já falamos. E aquele quarto que eu disse que é um povo, um grupo assim, digamos, na linguagem de hoje, seria mais uma elite em Israel, né? Detentora do poder. Quem acertou aí? Quem falou? Saduceus? Muito bem, saduceus. Esses 4 grupos é que nós aqui estamos priorizando. Existem outras maneiras de nós classificarmos grupos em Israel. Por exemplo, na palavra de Deus aparecem muitos escribas. Por que nós não estamos citando os escribas aqui? Não é? Porque aí poderia ser uma divisão mais por funções. Os escribas tinham uma função em Israel. Não é? E então, em geral, eles tinham uma mentalidade muito próxima dos fariseus. Por isso que se fala os escribas e os fariseus. Nós encontramos em vários textos do Novo Testamento, especialmente dos Evangelhos. Né? Então nós não estamos considerando esses grupos assim. Nós fizemos uma classificação de caráter mais teológico. Ou seja, qual é a concepção messiânica? Que tipo de Messias esses grupos esperavam? Né? Como eles criam? Qual era o tipo de espiritualidade que eles tinham? Então esses 4. Querem repetir aí? Vamos repetir, ó. Os fariseus, né? Com todo o seu apego à lei, a ideia de um Messias que pudesse vir para fazer com que Israel cumprisse a lei. Os zelotas, né? Que tinham, digamos assim, uma perspectiva mais de enfrentamento com o Império Romano, achavam que o sofrimento em Israel era porque havia uma certa permissividade, uma certa assim, frouxidão em Israel em relação ao poder romano. Então a proposta era expulsar o poder romano, quer dizer, gerar uma autonomia de Israel. Né? Então o Messias que esperavam tinha esse caráter mais assim da força bélica, né? da força mobilizadora, de articulação de Israel. Falamos dos essênios, um tipo de Messias mais ligado à espiritualidade, assim, que não é que vai negar o mundo, mas que vai não se contaminar com o mundo, né? Essa era uma ideia forte dos essênios. E os saduceus, né? Que não criam na ressurreição. Interessante. Por que será? Por que será que os saduceus não criam na ressurreição? Quem responder para mim essa pergunta vai ganhar 10, tá bom? Eu vou dar 10 direto. Quem responder, por que será que os saduceus não criam na ressurreição? Né? Então, fiquem aí essa pergunta. Vamos então repassar isso, eu vou pedir atenção vocês ao quadro, eu vou ler rapidamente, porque isso nós já, de alguma maneira, já falamos, tá bom? Atentem ao quadro, por favor. Então, em relação à identidade de Jesus, que foi formada a partir do encontro do diálogo, do encontro, às vezes até o confronto de Jesus com os grupos políticos de sua época, nós podemos afirmar que Jesus não agiu de forma sectária, quer dizer, divisionista, nem autoritária, como poderia se esperar de um Messias, mas com autoridade. Então aqui tem uma contraposição, né? Para ter autoridade não precisa ser autoritário, né? Aí vamos ver lá o livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 29, confiram, por favor. Ao anunciar o reino de Deus. E aqui nós vamos entender o reino de Deus como algo que está relacionado à vontade de Deus. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, porque isso é um dos nossos próximos tópicos. É uma coisa que marca a identidade de Jesus, é a vontade de Deus, a busca, o discernimento da vontade de Deus. Ok? Aí vem uma segunda expressão que eu quero saber as palavras aí. Ó. Jesus abominou, todo mundo sabe o que é abominou? O sectarismo,
arrogante e prepotente dos escribas e fariseus. E aí a referência do texto de Mateus, tem muitas outras referências. Muito bem, vamos detalhar um pouquinho isso, não é? A palavra abominou é uma ideia de rechaçar, de não aceitar, de reação contrária. Jesus, nós vemos isso abundantemente nos evangelhos, ele de fato não aceitou, rechaçou, abominou, isso que nós falamos aqui, o sectarismo arrogante e prepotente dos escribas e fariseus. O que é sectarismo? É aquele espírito que só nós somos salvos, só nós estamos certos, só nós temos valor diante de Deus. Portanto, temos que nos separar, sectar, né? Vem de cortar, de separar, sectarismo, cortar, né? Então, eu é que estou certo porque eu conheço a lei, eu cumpro a lei. Essa é a mentalidade dos fariseus, né? Pelo menos na sua grande maioria, né? Pode ser que nem todos pensassem assim, mas em geral era típico do jeito de ser dos fariseus e dos escribas, esse jeito meio arrogante, né? Dizendo assim, não, quem não cumpre a lei está perdido, né? E nós que cumprimos a lei, né? E aí nós encontramos nos evangelhos várias referências de Jesus, não é? Às vezes até algumas mais duras, assim, questionando esse tipo de comportamento, esse tipo de mentalidade, né? Esse tipo de teologia, né? Dos fariseus. Acompanhem comigo. Agora vamos falar dos essênios, tá? Vejam no quadro. Relativizou, aí eu quero perguntar a vocês o que é relativizar, tá? O ascetismo dos essênios. Então, vamos explicar isso. Então, a primeira coisa, o que é relativizar? Relativizar não é anular, não é ignorar. Relativizar quer dizer colocar em segundo plano, né? Uma coisa relativa é uma coisa que depende, ela está em segundo plano. Ela não é o absoluto. Lembra que falamos certa vez de Deus absoluto, né? E o relativo são as condições humanas históricas. Nesse caso aqui, Jesus não está colocando como valor zero o ascetismo dos essênios. Já vamos explicar melhor o que é ascetismo. Mas ele relativiza, quer dizer, ele diz assim, ó, isso não é o mais importante para Deus. Olha que coisa interessante, né? Dentro da pregação de Jesus, do reino de Deus, que quer dizer o quê? A vontade de Deus, ele vai dizer, o ascetismo não é a coisa mais importante, tá? É relativizar, é colocar em segundo, ou em terceiro, ou em quarto plano. Não é o mais importante, tá? Agora, o que é ascetismo, né? Então vamos entender bem os essênios, porque conhecendo os essênios, assim como os demais grupos político-religiosos em Israel, nós vamos conhecer melhor Jesus, porque ele foi formando a sua identidade a partir desse relacionamento com os diferentes grupos. Então os essênios, eles então tinham uma vida de ascetismo, não é de ceticismo, tá? Alguém, uma vez eu fiz essa pergunta e respondeu, é não crer. Não, não é isso, tá? Ascetismo tem a ver com ascese. Ascese está ligada à ideia de subir, sabe? Isso é muito típico era muito típico da mentalidade grega, do neoplatonismo, de que a vida aqui é ruim, que o corpo é ruim, que a história ela é sempre negativa e que nós deveríamos subir, então a ascese tem a ver com essa subida, e nos desgarrar, abandonar as coisas materiais, as coisas relativas ao corpo, a corporeidade humana, as coisas relativas à história, os vínculos que nós temos na história, certo? Então isso seria o ascetismo. E a palavra ismo aí coloca um tom negativo, certo? Um tom negativo. Observem que quando nós falamos de uma ascese cristã, nós podemos falar de maneira positiva, como por exemplo a kenosis ou kenosis, alguns dizem assim, de Jesus, lá em Filipenses, que ele se despojou, né? Ele não considerou a sua condição divina, mas ele
viveu a sua vida como humano, não é? Podemos falar do despojamento de tantas pessoas que conhecemos, não é? Que não colocam em primeiro plano a dimensão material, mas sim uma vivência de despojamento, certo? Então, agora, isso seria a ascese cristã, isso tem que ser valorizado. O que está sendo questionado é quando Jesus olha para a espiritualidade dos essênios e vê esse tipo de separação, de um tipo de subida, sim, para Deus, mas sempre desconsiderando, sempre olhando como negativo a vida material, a vida concreta, a vida humana, não é? Um tipo de desprezo pela vida, e a vida foi o que Jesus mais chamou a atenção, né? Ele fala da vida abundante, tá, no Novo Testamento tem muitas referências a isso. Então, Jesus questionou os fariseus e questionou os essênios, ok? Vamos dar uma paradinha, porque falta falarmos dos zelotes, né? Esse é importante, como os outros também são, obviamente, e os saduceus. Os saduceus não têm qualquer relação com Jesus. Os outros três, nós vemos aí semelhanças entre a prática e a pregação de Jesus com os fariseus, né? Jesus valorizou a lei, com os essênios, Jesus valorizou um tipo de espiritualidade, de retirar-se, né? E também os zelotes, porque o chicote lá no templo, né? Todos se lembram. Vamos falar um pouquinho, daqui a pouquinho, mais sobre isso, tá? E dos saduceus também. Agora, com os saduceus, não tem proximidade entre a pregação de Jesus e dos saduceus, tá? Voltamos em 5 minutos e espero que possamos dar continuidade a esse tema.
Muito bem, nós estamos então tratando da identidade de Jesus, ou seja, como podemos conhecê-lo melhor. E um primeiro aspecto que nós estamos destacando é a relação que Jesus possuía, mantinha com os grupos da sua época, não é? Na verdade, ele não se identificou diretamente com qualquer desses grupos, mas ele mantinha um tipo de proximidade, às vezes dialogando e aprendendo formas de espiritualidade com esses grupos, outras horas questionando profundamente, não é? Então, nesse sentido, a gente vai conhecendo melhor Jesus. E foi interessante porque a Tânia, lá de São José do Rio Preto, um abraço aí para você especialmente, fez uma pergunta muito interessante que nos ajuda a compreender esse caminho que nós estamos indicando, né, como um caminho espiritual mais adequado de conhecer a Cristo, que é o baixo ascendente, não é? Ela fez uma pergunta assim, como Jesus estabeleceu sua identidade, se a palavra já falou que tem uma identidade, Filho de Deus, Emanuel, Príncipe da Paz e etc. Muito interessante a pergunta da Tânia, né? Porque muitas vezes nós olhamos o texto bíblico assim, né? Como algo já pronto, acabado, né? E esquecemos que ele foi fruto da experiência de fé em Israel e depois as comunidades cristãs primitivas, não é mesmo? Durante muitos anos. Inclusive, a própria ordem dos textos bíblicos, vocês sabem, não é? Que ela não é a mesma ordem como eles foram escritos. E tudo isso é importante que vocês aprofundem em outros módulos, em outros estudos, ou que já fizeram, ou que ainda vão fazer. Por exemplo, existia uma expectativa messiânica forte, não é mesmo? Em Israel. Essa expectativa vinha de longa data. Por isso se fala lá em Isaías do servo sofredor, não é? Essa expressão que você fez referência, Tânia, o príncipe da paz, ela está forte lá também nas raízes do Antigo Testamento. Agora, nós temos que entender aquilo que nós chamamos de aventura espiritual, ou seja, de descoberta, de identificação do que Jesus representa para as pessoas, na época de Jesus, nós não podemos imaginar um certo manual, né? As pessoas tinham o conhecimento das Escrituras, mas elas não tinham um GPS, né, um mapa seguro, dizendo assim, este é o Messias. Elas tinham que apostar, no sentido positivo da palavra, em termos da fé. Elas tinham que ver e crer. Elas tinham que observar a realidade, perceber como essa realidade estava conectada com o contexto mais geral da vida, e aí fazer a sua aposta existencial, a sua fé. Então não é uma coisa simples, vamos dizer assim, intelectual, que você lê a Escritura e diz, aqui, ó, tá fácil aqui. Nós temos que descobrir. Assim foi a experiência dos primeiros cristãos. Eles tiveram que descobrir que Jesus de Nazaré, ele era o Cristo, né? E diante dessa realidade, seguir este caminho, né? Tanto é que os cristãos foram chamados inicialmente como aqueles do caminho, porque eles seguiram o caminho, fizeram o seguimento de Jesus e isso trouxe consequências muito fortes para a vida de todos eles, né? Então, observem que nessa caminhada, neste seguimento de Jesus, como o Messias, né? Como aquele que pregava o reino de Deus, quer dizer, a vontade de Deus, se passaram muitos anos. Então nós temos no Novo Testamento, por exemplo, 30 anos
40 anos, 50 anos, onde surgiram os primeiros textos, não é? Para que nós pudéssemos então ter isso que nós chamamos do Novo Testamento. Então não é alguém jornalisticamente que vai anotando e anotando as coisas que Jesus fez e falou e tirando as suas conclusões assim muito rapidamente. É uma realidade de fé. E esta fé passou décadas para ser consolidada. Eu não sei quantos anos você tem, né? Vamos imaginar que você tenha 30 anos, né? Eu tenho 50. Não é? Vou fazer agora 50 anos. Quer dizer, é como se os meus pais me contassem de coisas do tempo que eu nasci, né? Memórias, testemunhos importantes para fundamentar a minha fé cristológica, a minha fé em Cristo. Você entende? Então, quer dizer, Jesus, ele foi 100% humano, né? Então, parece que a sua pergunta não leva em conta isso. Pode ser que eu esteja enganado aqui, só estou lendo, né? Assim, mas dá a impressão que já existia uma visão muito clara e muito nítida sobre Jesus, né? Então, bastava olhar aqui, é ele, pronto. Não, né? O próprio Jesus teve que se autodescobrir, né? Porque ele também tinha o seu processo de reconhecimento de qual seria a vontade de Deus para a vida dele. Tá? Então, reflita um pouquinho sobre isso, vamos dialogar mais após a nossa aula, porque isso é um ponto importante. Tá? Rapidamente, outra questão que nos chegou, do Marcelo, de Bauru, podemos considerar os essênios como um tipo primitivo de gnosticismo? Então, a palavra gnosticismo está ligada à corrente filosófica que baseia-se e valoriza fundamentalmente o conhecimento, a gnose. Não é? Em geral, isso deu base para diferentes perspectivas, onde o centro não é tanto a experiência, mas é a dimensão mais intelectiva. Claro que, ao longo da história do pensamento, há diferentes formas de gnosticismo. Nós não podemos, com muita facilidade, dizer é assim, é assado, não é? Mas existe uma linha, um fio condutor, que nos leva a esse tipo de caminhada em direção ao conhecimento de uma forma mais intelectiva, não é? Na busca de uma essência do conhecimento. E isso, talvez vocês já tenham percebido, que é algo que sempre esteve em tensão, em choque com a experiência mais típica de Israel, não é? Que era a vivência, que era sempre lá, desde o Israel primitivo, aquela experiência mais coletiva, mais comunitária. Assim se conhecia a vontade de Deus, a vontade de Yahvé. E aí sim você está correto em afirmar que os essênios, eles, por terem essa perspectiva de um isolamento, eles estavam bebendo em fontes do gnosticismo. Viu, Marcelo? Muito legal, tá? Agora, aprofunde isso porque há diferentes formas de gnosticismo. A Rafael, lá de Campinas, né, falou sobre os saduceus e por que eles não acreditavam na ressurreição, porque acreditavam na reencarnação. Rafael, aí teríamos que pensar um pouquinho mais, tá? Eu não ia responder essa pergunta aqui, ia deixar todo mundo na dúvida, né? Até porque eu disse assim que ia dar 10, né? Era uma brincadeira, né? Mais para dinamizar a aula. Mas, basicamente, a força da ressurreição, né? E há muitos livros de teologia que nós encontramos, de cristologia, que aparece essa expressão, às vezes no título, às vezes no subtítulo, ou um capítulo. Então você leia, compre, porque quando fala da força da ressurreição, justamente pega o ponto central da fé cristológica, quer dizer, os saduceus que detinham o poder em Israel, que devido às suas ideias, às suas práticas, isso gerou a morte de muitos profetas, de muitas pessoas em Israel
que se levantavam contra as injustiças sociais, vários movimentos, especialmente entre os zelotes, que havia de contraposição ao Império Romano, e os saduceus ali faziam um tipo de vista grossa, um tipo de acordo, não é isso? Então, em Israel se fortaleceu muito a fé na ressurreição, porque quando matavam os profetas, calavam as vozes dos profetas, o que estava então, o que brotava no coração das pessoas? De que aquilo não era o ponto final, você entende? De que Deus ia fazer ressurgir aquela pessoa que tinha perdido a sua vida. Então, não é só Jesus que ressuscitou, nós temos o testemunho bíblico de Lázaro, né, por exemplo, e a fé na ressurreição era algo corrente em Israel, justamente para tirar da fraqueza a força. Isso é uma referência forte do Novo Testamento, né? Da morte à vida, sempre essa ideia. E os saduceus, eles não queriam que a situação se revertesse, né? Então, seja na condição que eles enfrentavam a vida, né, os conflitos políticos, ou seja, num depois, num porvir, digamos assim, numa perspectiva que pudesse retornar a vida de qualquer pessoa que ali, então, perdeu a sua vida em função da vontade de Deus, da busca pela vontade de Deus, da justiça e da defesa dos mais fracos, tá? Então, olha nessa perspectiva que você vai entender bem como eram os saduceus e por que não havia nenhuma conexão entre o pensamento de Jesus e o pensamento dos saduceus. Enquanto em relação aos fariseus, Jesus disse, está redigido nos evangelhos, né, que ele disse que eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Então, Jesus é um fariseu? Não, não é que ele seja um fariseu, mas que ele entendia a importância da lei, né? E depois, a espiritualidade dos essênios, né? Muitos dizem que Jesus, talvez na sua juventude, tivesse vivido em comunidades essênicas. Essa é uma tese, não é comprovada, né? Mas se reforça nisso, né? Porque nós vemos vários traços nos evangelhos de espiritualidade essênica. E também dos zelotes. Agora, dos saduceus, não. Ok? Muito bem. Vamos voltar ao quadro. Nós vamos terminar o primeiro ponto, que é a relação de Jesus com os grupos político-religiosos, e avançar nos outros, tá bom? Olhem bem o quadro, por favor. Então, nós já falamos sobre os essênios, né? Que eles tinham essa vida de ascetismo, e Jesus relativizou isso, e relativizou uma outra coisa também, agora já como característica dos zelotes, né? Que é o imediatismo. O que é isso? Vamos falar rapidamente aqui. O imediatismo quer dizer aquela confiança excessiva na força humana. Observem que, se você olha bem os evangelhos, Jesus não anulou isso. Jesus não deixou de valorizar essa força dos zelotes, não é? Ele só relativizou, quer dizer, olha, isso não é o mais importante, né? Tem coisas que são mais importantes do que essa iniciativa humana ou essa confiança no ser humano. Claro que Jesus confiava no ser humano, confiava na força histórica, né, das pessoas, mas aqui nós estamos dizendo que ele questionou os zelotes, né? Porque os zelotes tinham essa perspectiva. Então nós já vimos aí o questionamento de Jesus a esses três grupos. E com esses questionamentos Jesus foi forjando a sua identidade, foi encontrando a sua identidade. E nós precisamos dela para vivermos a fé nos dias de hoje. Agora, vamos aos saduceus, né? O quadro vai nos dizer, e nós já falamos bastante deles. Jesus questionou as formas político-religiosas, em especial dos saduceus. Então vocês sabem aqui que entre Jesus e os saduceus não há conexão. Que ao invés de proclamar o amor de Deus, o que eles faziam? Marginalizavam as pessoas, especialmente aquelas que mantinham convicções, quer dizer, né, visões de Deus diferentes. Então eles representavam não só
a exclusão, como a própria morte, né, de muitos em Israel. Aí vem o segundo ponto, que é Jesus e o reino de Deus. Deixa eu dar uma palavrinha aqui para vocês sobre a expressão reino de Deus. Claro que isso nós vamos ter oportunidade no nosso módulo, nos temas de escatologia, que seguirão, refletir um pouco melhor sobre a expressão reino de Deus. Mas nós já estamos, de antemão, indicando, em primeiro lugar, que a palavra reino está ligada à ideia de vontade. Podemos também escolher uma outra expressão adequada, que é a ideia de soberania. A soberania de Deus, o domínio de Deus. Claro que a expressão domínio, soberania, é algo que leva em conta também a liberdade humana. Não é uma manipulação, não é um autoritarismo de Deus, mas é a ideia de que Deus tem um propósito, Deus tem um plano, não é? Então se fala do reino como vontade de Deus. É bem verdade que a expressão reino de Deus já foi entendida e às vezes ainda é entendida em vários lugares, em vários setores teológicos ou das igrejas, como sendo um lugar, né? Lá no reino de Deus. Como se aqui fosse uma realidade e depois da morte ou num lugar fora daqui, fora da história, fosse então o reino de Deus, tá? Por que será que há essa influência? Muito bem, vocês sabem que na tradição de Israel não se pronunciava com frequência a palavra Deus, não é isso? Tanto é que se vocês procurarem bem, aliás, eu deixo até como um dever de casa, né? O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, vocês não vão encontrar a expressão reino de Deus. Porque o Evangelho de Mateus, como vocês sabem, ele foi direcionado, ele foi proclamado, escrito, visando a comunidade mais tradicional de Israel, né? Os judeus. Diferente de outros evangelhos que às vezes tinham uma perspectiva mais ampla, mais universalista, pensando nos gentios, nos grupos não judeus. Mas o Evangelho de Mateus, ele é voltado para os judeus. E aí então não aparece a expressão reino de Deus, aparece uma outra. Qual é? Quem se lembra aí? Reino dos céus. Muito bem, isso mesmo. Reino dos céus. Porque a palavra céus se aproximava da palavra Deus, e aquele judeu que estava lendo o Evangelho de Mateus, interessado em seguir o caminho, né, de Jesus, quer dizer, estar nesse mesmo caminho, ele entendia que aquela expressão, reino dos céus, né, queria dizer a vontade de Deus. Entenderam? Então, quando as pessoas para as quais o Evangelho de Mateus foi escrito, dentro da cultura que tinham, dentro da visão religiosa que tinham, e eles liam lá, reino dos céus, o que eles entendiam? Vontade de Deus, né? Ou governo de Deus, soberania de Deus. E onde está o problema? O problema é que quando os textos do Novo Testamento começaram a circular em lugares, em comunidades, em igrejas novas, que eram marcadas pelo pensamento mais proveniente da filosofia grega, especialmente do neoplatonismo, essa expressão céus também dizia respeito a realidades que estariam fora da história, né? Num tipo de algo que vem depois da morte ou que vem fora da dimensão que nós vivemos aqui, a nossa vida concreta. Isso influenciou muito o cristianismo. No caso, influenciou negativamente. Por quê? Porque para essa expressão vontade de Deus foi atribuído um sentido de um lugar, e de um lugar fora daqui. E aí passou a se ter uma valorização do reino dos céus, como se fosse um lugar fora da história, e uma desvalorização da vida
no presente, no mundo, na história, porque o reino de Deus, como vários textos nos falam, é onde estivermos 2 ou 3 reunidos em meu nome, né, no nome de Deus, ali eu estarei. Percebe? É sempre, a vontade de Deus é sempre marcada para a vida humana. Isso não anula a dimensão escatológica, isso vocês vão depois, mais para frente, estudar, né? Claro, a vontade de Deus para valer, a gente não consegue realizar aqui no nosso mundo, na nossa realidade, né? Por causa do pecado, coisas que já estudamos, né? Então, se tem uma dimensão escatológica, é claro. Mas a expressão reino de Deus quer dizer a vontade de Deus para a vida humana e para a vida de toda a criação, no seu sentido mais amplo, tá? Ok? Então perceberam que, porque essa incompreensão, muitas vezes, da expressão reino de Deus, como imaginando equivocadamente que é uma realidade fora desse mundo, fora dessa história, sendo que reino de Deus quer dizer a vontade de Deus, realizada aqui de maneira imprecisa, né? E que nós cremos que vai ser realizada de maneira plena num plano escatológico, né? Num plano que vai além da história, mas não fora da história, né? Que vai além desse mundo e não fora desse mundo. Então o reino de Deus é o centro da pregação de Jesus. O que Jesus pregava? O reino de Deus. Inclusive ele nem pregava a si próprio. Jesus não disse, venha a mim, eu sou, né? Eu sou o caminho. Ele diz que é o caminho. Para quê? Para Deus, para a vontade de Deus. Mas ele não centrava a pregação nele mesmo. Ok? Isso é interessante, né? Ele não pregava o templo, ele não pregava, hoje diríamos assim, né? Ele não pregava a igreja, ele não pregava a si mesmo, ele pregava o reino de Deus, a vontade de Deus. Ok? Observem no quadro, por favor. Esta é uma frase do famoso teólogo Hans King. Por favor, leiam textos desse teólogo, ele é um teólogo muito importante. Hans King. Ele dedicou muitos esforços em diferentes áreas da teologia. E Hans King está dizendo para nós, é por isso que está aqui entre aspas, né? Que Jesus não pregou, observe o não, uma teoria teológica, né? Nem uma nova lei, nem a si mesmo, isso já falamos, mas o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A causa de Deus, né? Propósito, o plano, ou seja, a vontade de Deus, que irá triunfar e que é idêntica à causa do ser humano, ou seja, qual é o plano de Deus para o ser humano? O seu bem-estar, né? E aqui nós poderíamos colocar toda a criação, né? Não só o ser humano, mas toda a criação. Vamos a um terceiro elemento que marca a identidade de Jesus. Queremos conhecer melhor Jesus? Então como é que ele estabeleceu a sua relação com duas perspectivas importantíssimas em Israel, que era o templo e a lei? Vamos aqui, então, explicar melhor. Vocês já sabem que em Israel havia duas instituições muito fortes, muito importantes, e que tudo o que acontecia com Israel, tanto o templo como a lei, eram como que um tipo de termômetro para medir, né, os acontecimentos, né? Então, por exemplo, muitos consideravam que o sofrimento em Israel, toda sorte de injustiça, de miséria, de doenças, de pobreza, era porque o povo não cumpria a lei, né? Aliás, os fariseus, nós falamos deles, né? Eles insistiam muito nessa tecla. Também o templo, né? Como estruturação da vida religiosa de Israel. As pessoas iam ao templo, levavam suas ofertas, ali havia um tipo de vida social, econômica, política e religiosa, claro, né? Toda a parte do culto. Essas duas bases tão sólidas de Israel não pareciam tão sólidas assim, não é verdade? Então há frases lapidares de Jesus, que os evangelhos depois vão
reconstituir e vão dar ênfase como destruirei o templo em 3 dias e o reconstruirei. Olha que força revolucionária, né, essa palavra de Jesus tinha, porque não imaginem somente nos dias de hoje, imaginem na época, né? E também todo o debate que nós encontramos no Novo Testamento em torno da lei. Os escritos paulinos, por exemplo, sempre vão fazer essa contraposição entre a lei e o amor, não é? A lei do amor e tudo ali concentrando, ou melhor, reforçando a ideia de que templo e lei eram muito importantes em Israel, certo? E o que Jesus, então, como ele vai se posicionar? O que ele vai dizer em relação ao templo e à lei? Se nós soubermos bem isso, ou seja, se nós soubermos bem o significado do templo para Israel, o significado da lei em Israel, e como Jesus se posicionou em relação a essas duas fortes estruturas, então nós poderemos conhecer melhor a Jesus. Não é? Nós não queremos conhecer melhor Jesus, não é para isso que nós estudamos a cristologia, não é? Então, observem o quadro. Jesus confrontou as autoridades religiosas por vários motivos. Entre eles estão, então, o primeiro motivo aqui, a centralização do poder. Então, observem que a tensão que existia entre Jerusalém, né? Jerusalém e a vida, vamos dizer, ao norte, né, de Israel. Aqui nós estamos no sul, né, e o norte. Quer dizer, toda uma vivência aqui importante da fé em Israel, mas que não era de todo valorizada. E Jesus conhecia bem, porque ele rodava, né? Ele passou a vida dele toda ali conhecendo as comunidades, os grupos, que não eram, digamos assim, dentro da esfera do poder em Israel. Uma segunda dimensão importante, a cristalização das doutrinas. Todo mundo sabe o que é cristalização? É você não colocar em dia, né? Você ter uma doutrina e segui-la cegamente, sem perceber o que ela tem de importante para o ser humano. Por isso que Jesus vai falar, e isso fica transparecendo no Evangelho, que o sábado, por exemplo, foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Isso está ligado à ideia de um tipo de absolutização da lei, de dogmatização, a lei como mais importante que o ser humano. E por último, a supremacia, quer dizer, colocar acima da vida humana a dimensão institucional. O que é a dimensão institucional? O templo, a lei, os sacerdotes, né? E várias outras dimensões que nem sempre favoreciam a vida humana. A vida humana ficava sendo desvalorizada, né? Em detrimento, quer dizer, coloca em primeiro plano a vida institucional da religião em Israel, e a vida humana, ela não conta, né? Então, o terceiro ponto, a relação de Jesus com o templo e com a lei, temos ainda essa ideia de que Jesus foi assassinado. Aí eu quero dizer uma coisinha para vocês, né? Esta palavra, assassinado, eu sei que ela dói os nossos ouvidos, não é verdade? Eu sei que dói. Porque, em geral, não se fala assim. Fala que Jesus morreu pelos nossos pecados e tal, né? Agora, lembre-se do nosso caminho, que é baixo, ascendente, né? Ou seja, nós não podemos tampar o sol com a peneira. Se nós olharmos bem o Novo Testamento, olharmos com atenção, nós vamos ver que Jesus não queria morrer. Ele foi morto. Os pecados humanos mataram Jesus. Por isso que diz, ele foi morto pelos pecados humanos, né? Morreu pelos nossos pecados, o da humanidade. Quer dizer, o povo matou Jesus, mas essa morte foi tramada pelo Império Romano, né? Claro lá que as elites de Israel tiveram também uma culpa aí, uma complacência, né? Mas ele foi assassinado. A melhor expressão para falar da morte de Jesus não é simplesmente morreu
E também a palavra assassinado, ela parece que não dá a total compreensão do que ocorreu. Talvez a melhor expressão seja o martírio, porque o martírio, ele não esconde a realidade de violência que Jesus sofreu, né? Ele foi violentamente assassinado, né? Torturado. Então a palavra martírio traz isso, né? E ela traz também uma outra dimensão, que é a da autodoação, né? Não que Jesus quisesse morrer, como uma outra vez eu disse, pegou a cruz e foi andando, assoviando, como se tudo fosse fácil. Não foi assim, né? Foi dramático, né? Foi dolorido. Mas a palavra martírio, ela também traz, ao lado da violência que Jesus sofreu, essa ideia de uma autoentrega, né? De um tipo de liberdade tão intensa em Jesus, que ele disse, não, se é para cumprir a vontade de Deus, né, eu não vou fugir das situações que me levarão à morte. Eu vou enfrentar os poderes que estão me levando à morte, né? Então, eu sei que assassinado choca um pouquinho, né? Mas às vezes é para a gente também, né, despertar aí um pouquinho, né? Porque fica assim muito suave, né? A morte de Jesus fica assim como algo previsto, que ele já sabia e que já estava escrito. Ele teve que enfrentar essa dura realidade, ok? Então, só para termos atenção ao quadro, já falamos isso, né? Em decorrência da postura de Jesus em relação aos grupos que nós falamos, né, os grupos do seu tempo, ele foi assassinado. Então não podemos perder essa dimensão. Embora a expressão melhor seja martírio, né? Ele foi martirizado. O martírio de Jesus. Mas o martírio de Jesus inclui a violência que ele sofreu. O fim violento de Jesus estava na lógica de seu posicionamento perante Deus e o ser humano. Quer dizer, não foi à toa que o mataram. É porque Jesus teve um posicionamento em relação à vontade de Deus e como essa vontade de Deus se aplica ao ser humano. A violenta paixão foi reação dos guardas da lei, olha que expressão interessante, do templo, do direito e da moral, os guardas, né, os guardas do templo, do direito e da moral, a ação não violenta que ele sempre pregou e a defesa da justiça efetuados por Jesus. Uma outra forma de conhecermos a identidade de Jesus é esta dimensão que articula sua vida, a morte e a ressurreição. O Evangelho diz, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Agora, ele só ressuscitou porque morreu, foi assassinado, viveu o seu martírio. E por que Jesus foi assassinado? Porque ele viveu de acordo com a vontade de Deus, se contrapondo aos poderes que lhes eram contrários, né? Ou seja, os poderes que não constituíam, na visão de Jesus, a vontade de Deus, não eram promotores da vontade de Deus, ao contrário, eram promotores da morte. Por isso que nós podemos dizer que a revelação do Deus da vida na ressurreição, é o que eu acabei de dizer, é inseparável da revelação do Deus solidário na cruz de Jesus. Cruz e ressurreição são dois momentos inseparáveis da realidade única que é o mistério pascal. Aqui nós encontramos a identidade de Jesus, o Cristo, né? Lembrando que tudo isso está associado à vida e ao ministério de Jesus. Ok? Um intervalozinho, porque ninguém é de ferro, né? E essas ideias mexem com a gente, porque fazem crescer dentro de nós uma perspectiva de espiritualidade. Olha o caminho que nós fazemos, né? Baixo, ascendente, né? Dessa abertura a Deus, dessa busca a Deus, sempre a partir da experiência humana histórica de Jesus, ok? 5 minutinhos e já voltamos.
Quero agradecer a participação de vocês. Chegaram aqui inúmeras perguntas, questões. Nós vamos, ao longo da semana, tentar comentar, observar, orientar a maioria delas. Eu queria somente destacar nesse momento duas observações muito inteligentes, não que as outras não sejam, também são, mas me chamou a atenção a palavra do Gilberto de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Estive aí na semana passada em Petrópolis para uma reunião, e ele faz uma pergunta que nos revela, nos mostra, e é bom que todos tenham essa compreensão, de uma cristologia sacrificial ou sacrificialista, que nós pudéssemos enfatizar aí a dimensão sacrificial. Em versos, né, ou em contraposição a uma cristologia mais voltada para a ideia de Abba, do Deus Pai, amor, comunhão, né, uma dimensão mais amorosa. É verdade, Gilberto, eu vou ler aqui a sua questão, e aí todos vão compreender bem, que essas duas imagens de Deus, né, podemos dizer assim, né, essas duas fés, essas duas crenças, elas sempre estiveram em choque, não só no passado, no período bíblico, mas também ao longo da história da igreja e até mesmo hoje, né? Tem razões antropológicas que nós não temos tempo aqui para falar do sacrifício, podemos indicar alguma literatura nesse sentido, né? Um bom autor é René Girard. Ele é um pouco denso, mas ele trabalha muito bem a questão do sacrifício. E você perguntou, olha, como posso dizer que ele foi crucificado, Jesus, né? Que Jesus foi crucificado apenas, eu tiraria esse apenas, não é? Porque eu não disse que é apenas, mas ele foi crucificado porque ele foi contra o sistema da época. Pois entendo, aí é o Gilberto dizendo, né, que o sacrifício era um plano de quem aí teríamos que perguntar, né, de reatar a aliança com a humanidade, visto que seria um sacrifício completo e perfeito com a remoção plena de todo o pecado. Então, se eu entendi bem a pergunta do Gilberto, quer dizer assim, Deus tinha um plano de sacrificar Jesus. Eu sei, Gilberto, que essa compreensão, ela sempre esteve presente na história do cristianismo. E hoje parece que está até com mais força, né? Até no momento da oferta se fala de sacrifício. Você já reparou isso nas igrejas? Há uma canção que diz assim: como oferta de amor e sacrifício. Ou seja, de onde entrou esse sacrifício aí? Se a oferta é uma dimensão da graça, uma dimensão de autodoação, aí sim, né? Você poderia comprar ali uma coisa para você, mas livremente, com amor no coração, você doa, mas não por sacrifício. A ideia do sacrifício precisa ser melhor compreendida. E ela não corresponde ao ponto central da Bíblia, aquilo que chamamos do querigma bíblico. Como podemos afirmar isso, né? Se a Bíblia tem tantos textos, alguns até que nos dá a compreensão de que Deus realmente é um Deus violento, né? Que quer o sacrifício das pessoas, o sofrimento. Então, é o que nós chamamos assim do querigma bíblico, quer dizer, qual é a premissa, qual é o ponto central da nossa fé? Que Deus é amor. Um Deus amoroso não quer o sacrifício de ninguém, nem de Jesus, né? Embora Deus saiba que na vida é preciso esse mesmo esforço de Jesus, né? Porque não foi fácil, é uma caminhada, né? É uma trajetória de vida. Ele não simplesmente caiu do céu e já foi para a cruz. Ele viveu a sua vida e foi uma vida de doação, de autodoação, né? Podemos chamar isso de sacrifício se entendermos desse sentido mais da liberdade, sentido mais positivo, né? Então, primeiro a palavra apenas eu não colocaria, porque Jesus foi crucificado porque ele foi contra o sistema da época. Perfeitamente. Isso não há nenhuma dúvida. Os evangelhos mostram com muita clareza, né? Com muita clareza, de que ele foi crucificado porque foi contra o sistema da época. Agora, entrou aí também uma série de coisas, né? A insensibilidade das pessoas, né? Porque, né, vamos soltar Jesus ou vamos soltar Barrabás? Então, quer dizer, se houvesse talvez uma sensibilidade maior no coração das pessoas,
isso talvez não ocorresse, né? Então, a crucificação de Jesus também junta esses pecados todos, né? Lá do povo, das autoridades romanas, do grupo religioso ali, da liderança de Israel, e assim vai, né? Então, se eu pudesse responder a você, ó, como posso dizer que ele foi crucificado? Porque foi contra o sistema e tal. Eu responderia assim, porque Deus é amor, né? Então, essa é o canal de compreensão da fé cristã. Então, o amor cobre multidão de pecados. E dentro dessa lógica do Deus amoroso, nós podemos dizer que a morte de Jesus não foi fruto de um plano, digamos assim, cruel de Deus, né, de sacrificar o seu filho, Jesus. Né? Há um livro muito bacana, não para todos aí que estão prestando atenção, é François Varone, V de Vera, A-R-O-N de Nair, Varone, depois eu escrevo, François Varone, é um livro muito interessante que diz assim, quem é este Deus que parece amar o sofrimento, né? Claro, ele é contra essa ideia de um Deus que deseja o sofrimento, que queira o sofrimento, tá bom? Mas legal esse debate, são duas teologias aí em choque e nós temos que nos aprofundar na visão bíblica para podermos fazer o discernimento, né? Você está corretíssimo em se questionar, tá? Entra na lógica do Deus amoroso, que é o Deus de Israel, né? E é o Deus de Jesus, tá bom? Outra pergunta do Luiz, lá de Franca. Jesus chama Deus de Pai, mas em João, no Evangelho de João, né, diz que ele era o Verbo e antes dele nada existia. Deus Pai criou Jesus ou ele sempre existiu? Essa é uma pergunta muito recorrente, agradeço, Luiz, porque o Evangelho de João tem uma característica bem específica, né, uma linguagem própria para todo aquele mundo que não era o mundo de Israel, o mundo das comunidades helênicas, né, que tinham muita dificuldade de perceber a dimensão divina em Jesus, porque eles não aceitavam que Deus poderia se encarnar, né? Para falar de Deus tinha que ser sempre para fora da história e não dentro da realidade histórica. Há uma frase muito bonita, não sei se você se recorda, que diz assim, para ser humano dessa forma, só mesmo sendo divino. Eu falei essa frase aqui já anteriormente, né? Que é justamente a ideia de você perceber a dimensão divina de Jesus na sua humanidade, a humanidade plena que ele viveu. Né? Então, nas comunidades helênicas, que eram orientadas pelo Evangelho de João, de fato, as pessoas tinham muita dificuldade de perceber a dimensão divina em Jesus. Como os outros evangelhos, você falou muito bem, os outros evangelhos eles falam dessa dimensão, eles transmitem a dimensão humana de Jesus de uma maneira mais nítida, né? O Evangelho de João já usa uma linguagem que é característica das comunidades marcadas pelo pensamento helênico, grego, né? Daquele tipo de neoplatonismo. Então, a argumentação dos evangelistas, né, dos apóstolos, era assim, olha, Jesus é tão maravilhoso que ele já estava antes, né? É uma expressão de fé bonita do Evangelho de João, eu gosto dessa expressão, né? Mas se você lê o Evangelho de João com atenção, você vai ver Jesus bem humano, né? Bem humano. Então, quer dizer, esse é o caminho, nós estamos propondo um caminho, que o nosso ponto de partida seja a dimensão humana e histórica de Jesus, para chegarmos lá na sua divindade, e não o contrário, né? E não o contrário. Então, vale a pena aí um aprofundamento do Evangelho de João, a sua linguagem, a sua maneira de expressar essa grande experiência de Jesus, né? Que é difícil da gente compreender, e ainda mais eles que não tinham essa base da cultura semítica, da cultura de Israel. Ok? Muito obrigado. Vamos então ao quadro? A dimensão profética de Jesus, nós já falamos bastante, então eu não vou me alongar aqui. Então, a ideia de que, ao rejeitar títulos de rei, vocês veem muito isso no Evangelho, nos evangelhos, né, de doutores similares,
Jesus direciona sua missão e a sua vocação para o profetismo. Suas atitudes remontam o despojamento, isso é muito forte na dimensão profética, na tradição profética, e a visão crítica dos profetas. Outra referência forte é a postura do servo sofredor, que nós já fizemos referência. Há, portanto, na prática libertadora de Jesus, um permanente chamado ao arrependimento, isso é outra característica da tradição profética, e também o perdão dos pecados. Trata-se de uma realidade baseada no amor, já falamos assim, que era o código essencial para a implantação da vontade de Deus, né, do reino de Deus. Muito bem. Eu estou correndo um pouquinho, né, devido ao nosso tempo, mas queria estimular vocês a aprofundarem um pouquinho a história de Israel, porque, lembre-se bem, Jesus, ele está dentro do contexto de Israel. Se a gente não conhece a história de Israel, a gente não vai entender a mensagem de Jesus, a sua prática, o seu comportamento, né? Então, parece que Jesus, isso no senso comum das pessoas, assim, devido a essa ideia assim um pouquinho que vem de uma perspectiva alta, assim, como se Jesus tivesse caído aqui no mundo de paraquedas, e esquecem que Jesus se posicionou dentro da tradição de Israel. Ou seja, havia diferentes visões a respeito de Deus, a respeito da fé, a respeito da espiritualidade. E olha que é mais ou menos semelhante aos dias de hoje, né? Hoje também nós precisamos fazer um discernimento da fé, não é verdade? Tem pregações que são contraditórias. Aí você diz, pô, essa aqui diz isso, a outra diz o contrário, né? 8 e 80. Não acontece isso com a gente? Então, em Israel era a mesma coisa. As disputas em relação à vontade de Deus, em relação à vida no templo, em relação ao cumprimento da lei. Então, havia diferentes visões e Jesus se colocou dentro de uma delas. Ele não ficou assim em cima do muro ou acima de todas as visões, não é? Ele foi dentro de uma linha, uma perspectiva, dentro da tradição profética. Ele não foi dentro da tradição sacerdotal, por exemplo. Vocês me entendem? Quer dizer, ele não juntou tudo assim e harmonizou. Ele disse, essa perspectiva aqui, ela corresponde à vontade de Deus. Essa outra, não, daremos a César. Certo? Então, quer dizer, a perspectiva da tradição profética foi a que Jesus assumiu. Ele disse, a vontade de Deus passa por esse caminho. Por isso que eu disse todas essas coisas que acabei de dizer, né? Em relação à perspectiva da tradição profética. Então, a noção da crítica, da denúncia às injustiças sociais, isso estava presente em Israel. Alguns grupos consideravam que isso não tinha nada a ver com a fé em Deus, que Deus não tinha nada a ver com isso. Já, por exemplo, o Amós, né? Profeta Amós, ele vai dizer, afasta de mim o intrépito desses cânticos. Conhece esse texto? Esse texto é muito forte, né? Por quê? Porque esses cânticos não estão associados à prática da justiça. É esse rio que Jesus vai, então, beber. É dessa perspectiva que ele vai anunciar o reino de Deus. Ele vai dizer, essa é a visão, vamos dizer, a compreensão mais genuína da vontade de Deus. E aí as parábolas, os ensinamentos que ele fez, sempre na tradição profética, ok? Então ele abraçou uma tradição e deixou outras de fora, questionando-as, tá bom? Agora, uma outra pergunta muito interessante é de onde vinha tanta sabedoria de Jesus? O que vocês podem me dizer? Né? Porque quando nós lemos os evangelhos, né, e mesmo todo o conteúdo das cartas paulinas, que vão trazendo à memória a sabedoria de Jesus, de onde ele tirou tanta sabedoria? Claro, a resposta é imediata, vem de Deus, né? Vem do alto. Isso não há qualquer dúvida que a sabedoria de Jesus vem de Deus, não é? E agora, ele certamente aprendeu de Deus em algum lugar específico, né? Quer dizer, na sua vivência,
Deus se revelou de que forma? Como na nossa vida também, né? Nós temos alguma sabedoria, né? Não se compara jamais a de Jesus, né? Mas nós temos alguma sabedoria. Vocês devem conhecer pessoas que dizem, aqui tem uma sabedoria divina, de Deus, né? É claro que a pessoa vai adquirindo essa sabedoria a partir do testemunho de outras pessoas, a partir da convivência, né? E Jesus, então, tinha essa perspectiva que nós falamos dois códigos, não sei se vocês já estudaram isso, o Código da Aliança e o Código da Pureza. Quem já estudou sobre isso? Isso é muito legal, gente, muito bacana. Ou seja, no Antigo Testamento existem visões diferentes, como já disse anteriormente. Essas visões, elas estão organizadas dentro de códigos, ou seja, de perspectivas. Sabe assim? Como se fosse chaves de leitura. Você pega e você organiza todas aquelas experiências em torno de um aspecto. E você pode também organizar em torno de outro aspecto. E esses aspectos às vezes entram em tensão, entram em choque. E um dos choques fortes em Israel era o Código da Aliança e o Código da Pureza. Duas dimensões, duas formas de espiritualidade, duas visões de mundo, duas visões a respeito de Deus, muito diferentes e que se chocavam, né? E Jesus, ele vai se colocar diante de qual código? Onde ele vai anunciar o reino de Deus? A partir de qual código? Não é o da pureza, tá? É o Código da Aliança. Prestem bem atenção. Há uma constante tensão no Evangelho entre os códigos da aliança e da pureza, isso que acabamos de dizer. O primeiro código da aliança, aqui estamos dentro da sabedoria de Jesus, olha só, ó. A vida de Jesus, ela adquiriu essa sabedoria a partir dessa aproximação com o Código da Aliança. O que diz o Código da Aliança? Né? Como nós podemos conhecer melhor o Código da Aliança? Primeiro, ele retoma o Êxodo. Então, há uma conexão forte da mensagem de Jesus com a mensagem do Êxodo. Depois, a experiência do deserto. Aqui nós temos as tentações que Jesus sofreu, não é? Temos toda a memória da caminhada de Israel no deserto. E também a corrente profética, isso já falamos bastante aqui. Isso tudo está dentro do Código da Aliança, está ligado com Jesus. Agora vamos ao segundo código, que aí há vamos dizer assim, um distanciamento de Jesus, né? Do Código da Pureza. Lembrem aí, tem vários textos bíblicos, né? Questionamentos que as pessoas faziam aos discípulos, porque eles não cuidavam da pureza, não estavam ligados ao Código da Pureza. Por quê? Como é que é o Código da Pureza? Ele se refere ao templo, muito ligado ao templo, a ideia do sacerdócio, né? A oposição à reforma deuteronômica, depois, por favor, pesquisem aí, né? Então, olha só, qual é o posicionamento de Jesus? É no Código da Aliança, tá? Isso é muito legal, tá? E isso é muito útil para os dias de hoje. A prática jesuânica, aqui tem uma palavra não muito usual, né? A prática de Jesus. Eu coloco aqui não para ficar difícil o texto, mas para que vocês, encontrando em algum livro, já possam ficar mais esclarecido. A prática de Jesus é a personificação do Código da Aliança. Ele não ficou em cima do muro, ele disse, aqui é o caminho, né? Portanto, o conhecimento e a sabedoria de Jesus vem do deserto. Talvez até colocaríamos aqui entre aspas, né? Porque tem toda a trajetória de Jesus pelo norte de Israel e não da sinagoga. Isso aqui é outro tipo de sabedoria, né? Ele poderia até conhecer as coisas lá, mas a perspectiva dele era essa, ok? O tema da morte, já falamos um pouquinho, né? Ela é o resultado, morte de Jesus, é o resultado de sua opção política. Aqui é opção de fé, né? Política é entendido como religiosa. É a mesma situação que falamos lá no início. Explícita pelas pessoas pobres e marginalizadas, efetuadas ao longo do seu ministério. Em oposição, aqui talvez a palavra também entre aspas, elites, né? Porque é uma palavra moderna.
a opção de Jesus em direcionar o seu ministério às pessoas e grupos marginalizados fora marcada por uma forte visão religiosa escatológica, que pregava a iminente, quer dizer, o reino de Deus está próximo. Essa era a ideia de Jesus. Tal visão resultou na compreensão do poder romano da necessidade de matar Jesus, né? Eu vou pular isso aqui, porque já falamos, porque eu quero falar da ressurreição, né? Muito bem. Que pena, está acabando a aula, né? Então, eu queria falar mais, né? Porque essa ênfase na ressurreição, ela é muito importante para que a gente possa compreender o todo, né, da vida e da morte de Jesus. Reafirmando aquela expressão que eu já me referi do Novo Testamento, que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, né? E estamos aí nas igrejas, após o período da Páscoa, então quantas mensagens sobre a ressurreição? Então nós não temos o tempo aqui para finalizar, mas eu gostaria de ler para vocês esse pequeno texto, para que a gente possa então sair renovados, né, dessa aula também, nessa perspectiva de que a morte de Jesus não é ponto final. Por isso que temos toda essa tradição teológica. A característica básica do querigma cristológico, que é eminentemente soteriológico, quer dizer, fala da salvação, é o caráter pascal, no qual se encontra o anúncio da boa nova daquele que estava morto e ressuscitou. Os relatos pascais, ao afirmarem a realidade da morte e da ressurreição de Jesus, são base para a reflexão cristológica. Jesus ressuscitado não é um espírito desencarnado. Ele mostrou, né, nesse texto de Lucas lá, suas marcas, suas dores, seus sofrimentos que ele teve na morte. Nele encontra-se uma dimensão corpórea nova e misteriosa que testifica a messianidade de Jesus. Queridos, queridas, espero que essa semana seja boa de estudos, vamos retomar tudo isso, mastigar, e eu espero que essa reflexão sobre a cristologia seja bastante útil para a vida de vocês e a minha vida pessoal também, reforce a nossa espiritualidade e que a gente possa fazer esse caminho, né? Ó, baixo, ascendente, né? Em direção à vontade de Deus. Um forte abraço para vocês.